Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sistema político que é, ao mesmo tempo, fascinante e bem complexo. O sistema eleitoral da Hungria. O material que a gente tem aqui é super denso, quase uma enciclopédia do assunto, sabe? Cobre tudo desde a eleição do parlamento até as regras para referendos. A nossa missão aqui é tentar desvendar as engrenagens desse sistema, principalmente depois daquela grande reforma de 2012. Que mudou tudo, né? Exato, mudou o jogo por completo. A gente quer entender não só como os votos são contados, mas o que essas regras podem nos dizer sobre a política húngara hoje. Pois é, e o legal é que não vamos ficar só na teoria. Vamos pegar a eleição mais recente, a de 2022, e usar como um laboratório para ver como as regras funcionam na prática. Ótimo. Porque o sistema húngaro tem umas particularidades, umas coisinhas que o tornam bem diferente de outros sistemas europeus, e são justamente esses detalhes que revelam a dinâmica do poder por lá. Perfeito. Então vamos começar pelo básico, pela estrutura. Pelo que eu entendi do material, as eleições acontecem em dois grandes níveis, o central e o local. Isso. No nível central, a gente tem as eleições para a Assembleia Nacional, que é o parlamento deles a cada 4 anos. Certo. E também para o Parlamento Europeu, a cada 5 anos. Aí no nível local, que as fontes chamam de autônomo, são as eleições para prefeitos, conselhos municipais e também para as assembleias de condado, que seriam tipo os nossos estados. E já de cara tem um detalhe que me chamou a atenção. O presidente da Hungria não é eleito pelo povo. Exatamente. Esse é um ponto fundamental para entender o equilíbrio de poder lá. A eleição presidencial é indireta. Então quem escolhe? Quem escolhe o presidente são os próprios membros da Assembleia Nacional. Isso significa que, na prática, o papel do presidente é muito mais cerimonial, sabe? De chefe de Estado do que um chefe de governo que toma as decisões do dia a dia. Ele é mais um símbolo de unidade nacional, então. Exato. Entendi. E essa estrutura toda foi o palco de uma mudança gigantesca em 2012. As fontes descrevem o sistema antigo como algo super complexo. É aqui que a história fica interessante de verdade. Ah, era um verdadeiro labirinto. O que era tão complicado? Imagina um sistema com 2 turnos. Se ninguém ganhava de cara no primeiro, todo mundo tinha que voltar para votar de novo. Certo, segundo turno. Isso. E o parlamento era enorme. Tinha 386 deputados. 386? E esses assentos eram preenchidos por uma combinação de 3 sistemas diferentes. Era voto direto nos distritos, listas de partidos regionais e ainda uma lista de compensação nacional para ajustar a proporção. Era um quebra-cabeça. Pouca gente devia entender isso a fundo, né? Pouquíssima gente. E aí veio a reforma de 2012, que entrou em vigor em 2014 e basicamente virou a mesa. Simplificaram tudo para um único turno, com 2 cédulas. Mas a mudança mais brutal parece ter sido no tamanho do parlamento. Foi uma mudança drástica. A Assembleia Nacional encolheu de 386 para 199 membros. E quase metade do tamanho. Uma redução dessa magnitude muda completamente a dinâmica legislativa. O poder fica mais concentrado, o debate muda de escala. E não foi só isso. Não. Acabaram também com a exigência de participação mínima, que antes era de 50% no primeiro turno. Agora, a eleição é válida não importa quanta gente apareça para votar. Então, com menos assentos, a briga por cada um deles se tornou muito mais intensa. Como ficou essa nova distribuição das 199 cadeiras? Ela foi dividida em 2 partes. 106 assentos são para os distritos eleitorais. Funciona no sistema majoritário simples, que os britânicos chamam de First Past the Post. Mais votado leva. Exato. O candidato mais votado no distrito leva a vaga e ponto final. Os outros 93 assentos são distribuídos com base numa lista partidária nacional, aí sim usando um sistema proporcional. Então, ao redesenhar o sistema, eles não só mudaram o número de assentos, mas também o peso de cada tipo de representação. O que isso significou na prática para o equilíbrio entre a política local e a nacional? Significou dar mais peso à representação local. No sistema antigo, os assentos de distrito eram uns 45% do total. Depois da reforma, essa fatia aumentou para mais de 53%. E qual foi a justificativa para isso? A justificativa oficial foi corrigir uma distorsão grave. No sistema antigo, a população dos distritos variava absurdamente.
O maior distrito chegava a ter 3 vezes mais eleitores que o menor. O que, na prática, quer dizer que o voto de uma pessoa valia muito menos que o de outra, dependendo de onde ela morava. Exatamente. Era uma violação do princípio de um eleitor, um voto. A reforma buscou reequilibrar isso, redesenhando os distritos para que a diferença de população entre eles não passasse de 30%. Uma mudança técnica, mas com impacto político gigantesco, imagino. Mexer no mapa eleitoral sempre pode favorecer um lado, né? Sempre. Entendi. Então, a reforma mudou o mapa do poder. Mas e para o cidadão comum? Quando essa pessoa chega na cabine de votação, o que ela encontra? Como isso se traduz na experiência de votar? Ótima pergunta. Um eleitor que mora na Hungria recebe 2 cédulas. Na primeira, ele escolhe um candidato específico com nome e sobrenome para representar o seu distrito. Certo. Na segunda, ele escolhe a lista de um partido para disputa nacional. E os húngaros que moram fora? Esses votam de um jeito diferente. A chamada diáspora, que não tem residência registrada lá, só recebe a segunda cédula pelo correio e vota só na lista partidária. E as fontes destacam uma camada extra de complexidade que achei bem particular, que é o tratamento dado às minorias étnicas. Como isso funciona? Esse é um dos aspectos mais únicos do sistema. A Hungria reconhece oficialmente 13 minorias étnicas: alemães, romenos, ciganos, romani e por aí vai. E eles votam diferente? Eles têm uma escolha. Um eleitor que se declara parte de uma dessas minorias pode votar como todo mundo, ou ele pode optar por votar na lista específica da sua própria minoria. E imagino que existam regras para facilitar a eleição desses representantes, certo? Sim, e a facilidade é considerável. Para uma lista de minoria eleger um deputado com plenos direitos, a quantidade de votos necessária é de apenas 25%, 1/4 do que seria exigido para um partido comum. É uma cota bem mais baixa. Muito mais baixa. E tem mais. Se a lista da minoria não conseguir votos suficientes nem para essa cota reduzida, ela ainda assim pode enviar um porta-voz da minoria para a Assembleia. Um porta-voz, que interessante. E qual o poder dessa pessoa? É um poder limitado, mas simbólico. Esse porta-voz pode participar dos debates, usar a tribuna, apresentar as pautas da sua comunidade, Mas não vota. mas não tem direito a voto. É uma solução para garantir que a voz dessas minorias seja ouvida no parlamento, mesmo que elas não tenham a força eleitoral para eleger um representante com poder de voto. Garante um lugar à mesa, por assim dizer. Exato. Agora, vamos para a matemática da coisa. Como aqueles 93 assentos da lista nacional são distribuídos? E o que é essa história de votos desperdiçados? O nome soa péssimo. O nome é contraintuitivo, mas o conceito é a chave para entender o sistema. Primeiro, a alocação usa o método D'Hondt, que é um cálculo padrão. E para entrar na partilha desses 93 assentos, um partido precisa passar por uma cláusula de barreira. De quanto? 5% dos votos na lista nacional. Se for uma coalizão de 2 partidos, a barreira sobe para 10%. E para 3 ou mais, 15%. Ok, a cláusula de barreira é comum. Mas e os votos desperdiçados? O que é fascinante aqui é como o sistema os reaproveita. O termo se refere a 2 tipos de votos. Primeiro, todos os votos dados aos candidatos que perderam a eleição nos seus distritos. Certo, faz sentido. Segundo, são os votos excedentes dos candidatos que venceram. Por exemplo, num distrito, o candidato A venceu com 15 mil votos e o segundo colocado teve 10 mil. O candidato A só precisava de 10.001 votos para ganhar. Então, os 4.999 votos que ele teve a mais. São considerados excedentes. E o que o sistema faz com essa montanha de votos, dos perdedores e os excedentes dos vencedores? Ele os soma. Todos esses votos são transferidos para a contagem da lista nacional do respectivo partido. Ah, então um voto que não foi suficiente para eleger o candidato do seu distrito não é jogado fora. De jeito nenhum. Ele vai para o bolo nacional do partido e ajuda a eleger deputados pela lista proporcional. Quer dizer, isso muda completamente a lógica do voto útil. O eleitor não precisa se preocupar tanto em votar num candidato com poucas chances no seu distrito. Porque ele sabe que aquele voto, de uma forma ou de outra, vai fortalecer o partido que ele apoia no cenário nacional.
É uma espécie de sistema de compensação. Reduz o sentimento de que o voto foi desperdiçado, né? Exatamente. Incentiva o eleitor a votar em quem ele realmente prefere. É uma mecânica bem sofisticada. Para ver como tudo isso funciona na prática, nada melhor do que olhar para os números da eleição de 2022. A participação foi alta, mais de 70%, Bem alta. e o resultado foi uma vitória muito clara para a aliança Fidesz-KDNP do primeiro-ministro Viktor Orbán, que levou 135 dos 199 assentos. E a oposição, que se juntou numa grande frente, a Unidos pela Hungria, ficou com 57. Mas se a gente for além do resultado geral, os detalhes são ainda mais impactantes, né? Vamos pegar o voto da diáspora. Sim, dos húngaros que moram fora. Entre esses eleitores, a aliança governista Fidesz-KDNP teve inacreditáveis 93,89% dos votos. Quase 94%. É um apoio monolítico. É impressionante. Isso sugere que a mensagem do governo sobre identidade nacional, soberania, ressoa de uma forma completamente diferente fora das fronteiras da Hungria. Talvez até mais forte do que dentro. É uma ótima leitura. Isso cria uma dinâmica política fascinante, onde uma população que não vive o dia a dia do país, Não paga os impostos locais. nem sente diretamente os efeitos das políticas públicas, tem um peso real na definição do governo. E essa população tem uma visão política muito clara, muito unificada. E essa não é a única divisão clara que os números mostram. A geografia do voto dentro da Hungria também pinta um quadro muito nítido. Sim, é um retrato clássico da polarização. A coalizão de oposição a Unidos pela Hungria venceu de forma convincente na capital, em Budapeste, com quase 48% dos votos. Budapeste funciona como uma ilha de oposição. Exatamente. No momento que você sai da capital, o mapa muda de cor drasticamente. No resto do país, o domínio do Fidesz-KDNP foi esmagador. Chegando a quanto? Na grande maioria dos condados, eles tiveram votações superiores a 55%, chegando a passar de 60% em muitas áreas. Isso reforça uma narrativa que a gente vê em vários países, né? Uma fratura política entre a capital, geralmente mais cosmopolita, e as cidades menores e zonas rurais. Que tentem a ter uma visão mais conservadora. Os números húngaros são um exemplo extremo disso. A eleição de 2022 mapeou de forma muito clara essas duas Hungrias. Entendi. Além da eleição parlamentar, as fontes também falam de outras formas de participação, como os referendos. Parece que eles existem, mas que na prática é bem difícil fazer um valer. Exato. A ferramenta existe. Qualquer grupo com 200 mil assinaturas pode propor um referendo nacional. O grande obstáculo, porém, é a cláusula de validação. Qual é a regra? Para que o resultado de um referendo seja obrigatório, ele precisa ter a participação de, no mínimo, 50% de todos os eleitores registrados no país. E essa barreira de 50% é alta o suficiente para inviabilizar a maioria deles, pelo visto. Altíssima. E isso transforma o referendo numa ferramenta política muito peculiar. A gente viu isso em 2016, num referendo sobre cotas de imigrantes da União Europeia. Que não atingiu o quórum. Não atingiu. E de novo em 2022, no mesmo dia da eleição geral, quando teve um referendo sobre leis de educação relacionadas a questões LGBT. Peraí, mas se foi no mesmo dia da eleição geral, que teve 70% de participação, como que o referendo não foi válido? Ah, porque para o referendo, o que conta são os votos válidos naquela pergunta específica. A oposição fez uma campanha massiva pelo voto nulo ou em branco no referendo. Entendi. Então, embora as pessoas tenham comparecido para a eleição parlamentar, milhões delas anularam o voto no referendo e ele não atingiu 50% de votos válidos. Então essa barreira transforma o referendo numa ferramenta de mobilização política mais do que de decisão, certo? O governo propõe um tema, sabendo que talvez não seja validado. Mas o debate em si serve para energizar sua base eleitoral e pautar a discussão pública nos seus termos. Exatamente essa é a estratégia. Torna-se um exercício de retórica. O resultado final da votação quase se torna secundário. Faz todo sentido. Então, para amarrar tudo, o que a gente tem na Hungria é um sistema eleitoral misto, profundamente remodelado em 2012,
que tenta equilibrar a representação local com a proporcionalidade partidária. Isso. E ele tem essas características muito próprias, como o reaproveitamento dos votos desperdiçados e as regras para minorias, que o tornam um caso de estudo bem particular. Sim. E a conclusão principal que podemos tirar é que o conjunto de regras da reforma de 2012, o fim do segundo turno, a redução de assentos, o redesenho dos distritos, tudo isso criou um sistema que beneficia desproporcionalmente o partido mais forte. Ele amplifica a vitória, então. Ele tende a amplificar a vitória do primeiro colocado, tornando muito mais difícil para uma posição fragmentada competir. Os resultados de 2022 são o exemplo mais claro do poder de engenharia eleitoral dessas regras. E para fechar, fica uma provocação para quem nos ouve. O sistema húngaro reaproveita os chamados votos desperdiçados para a alocação de assentos nacionais. Isso nos leva a uma questão mais filosófica sobre a democracia. Se um voto que não elege diretamente um candidato ainda contribui para a força nacional de um partido, o que realmente significa desperdiçar um voto? E como uma mecânica como essa pode influenciar a decisão de um eleitor de apoiar partidos menores ou candidatos com menos chances, sabendo que, no fim das contas, seu voto nunca é verdadeiramente perdido?